Bom dia e que Deus abençoe o nosso dia. Abençoe essa quarta-feira linda que vai começando, esse dia especial, o dia de buscar a Deus em primeiro lugar, para depois todas as preocupações do nosso dia, todo o trabalho, tudo ser acrescentado, porque o mais importante é Deus ser o centro, é isso que nós estamos buscando aqui, é que Deus seja o centro da nossa vida, que Ele nos dê a direção, que Ele nos edifique, nos abençoe. E hoje eu tenho certeza e fé que Deus tem uma direção especial para o nosso dia, para a nossa vida, para o nosso coração. E o nosso devocional hoje ele fala o seguinte: aceitando a vontade de Deus quando não é o que esperávamos. E essa lição é difícil para nós, né? Porque nós tendemos a querer que Deus faça a nossa vontade. Mas a vontade de Deus, ela é perfeita. E hoje nós vamos ver o que esse devocional tem para nos direcionar a respeito disso. Mas antes eu quero dar as boas-vindas para você que está aqui hoje a primeira vez na nossa Manhã de Fé e Milagres, nosso canal aqui. Todos os dias Deus dá uma direção para o nosso coração, sobre vários assuntos, cada dia é diferente e sempre muito especial. Se você quer continuar recebendo todos os dias uma palavra de Deus para o seu coração, se inscreva, ativa o sininho da notificação, coloca ali a opção todas, e se você puder e quiser, é claro, curta esse vídeo, porque o YouTube entende que o conteúdo ele é relevante e ele entrega para mais pessoas que também vão ser abençoadas assim como nós. E antes de iniciar, eu quero que vocês escrevam aí também nos comentários a nossa frase profética do dia. Todos os dias a gente escreve, eu já escrevi, que é para dar força, legalidade, para visualizar a frase. E ela diz o seguinte: eu escolho confiar nos planos de Deus, mesmo quando não são os meus. Eu vou repetir para que você possa escrever aí com muita fé nos comentários. Eu escolho confiar nos planos de Deus, mesmo quando não são os meus. Amém? Vamos então iniciar o nosso devocional. Uma das maiores dores que enfrentamos na vida cristã é lidar com o contraste entre o que desejamos e o que Deus permite. Esperamos uma cura e ela não vem. Oramos por uma porta aberta e ela se fecha. Planejamos uma vida inteira com alguém e ela nos deixa. Esperávamos uma resposta e recebemos silêncio. E então nos perguntamos: se Deus me ama, por que isso aconteceu desse jeito? Aceitar a vontade de Deus, quando ela não é o que esperávamos, exige maturidade, confiança e rendição. E é exatamente nesse ponto que muitos tropeçam. Porque é fácil aceitar a vontade de Deus quando ela coincide com a nossa. Difícil é aceitar quando ela fere as nossas expectativas, desfaz nossos planos e nos coloca diante do desconhecido. Mas a vontade de Deus não é apenas boa quando ela nos agrada. Ela é boa porque ela vem de um Pai que vê além do que nós enxergamos. Deus não trabalha para nos agradar, Ele trabalha para nos formar. Isaías 55, 8-9 diz: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os teus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Há coisas que você não entende agora, mas que fazem parte de um plano maior. A vontade de Deus, às vezes, passa pela dor, pelo silêncio, pela renúncia, mas nunca passa pelo abandono. Deus nunca erra no roteiro de sua vida. E quando Ele diz não, ou ainda não, ou não desse jeito, Ele não está te castigando. Ele está te livrando, te ensinando, te amadurecendo. Olha o exemplo de Jesus no Getsemane. O próprio Filho de Deus, diante da cruz, disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele completou com as palavras mais poderosas de rendição:
Contudo, que não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus nos ensinou que fé verdadeira não é fazer Deus cumprir nossos desejos, é confiar no desejo dele, mesmo quando nos custa. Ele sabia que a cruz era dolorosa, mas também sabia que ela fazia parte de um plano de salvação eterna. E é isso que muitas vezes nós não vemos. O que dói hoje pode ser o que salva amanhã. José foi vendido pelos irmãos, injustiçado, preso por um crime que ele não cometeu. Tudo parecia dar errado, mas anos depois ele olha para os irmãos que o traíram e diz: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Gênesis 50:20. José entendeu. Deus não perdeu o controle. Aquilo que parecia fracasso era uma preparação para o cumprimento de um propósito. E você? Será que consegue olhar para o que não saiu como o esperado e ainda assim dizer: seja feita a tua vontade, Senhor? Aceitar a vontade de Deus é um ato de entrega. É parar de lutar contra a maré e começar a confiar no timoneiro. É admitir que não sabemos tudo, que não temos todas as respostas, que não controlamos a vida. E isso, ao contrário do que parece, é libertador. Talvez você tenha pedido algo a Deus com todo o seu coração e Ele tenha respondido com um silêncio ou com um caminho oposto. Talvez você tenha idealizado uma vida que hoje está irreconhecível. Mas sabe o que Deus quer te lembrar? Ele não está comprometido com os seus planos. Ele está comprometido com o propósito dele para você. E às vezes o que você chama de perda, Deus está usando como reposicionamento. O que você chama de frustração, Deus chama de direção. E o que parece ser o fim pode ser apenas o ponto de virada. O apóstolo Paulo também enfrentou isso. Em 2 Coríntios 12, ele conta que tinha um espinho na carne. Ele orou 3 vezes para que Deus o tirasse, mas a resposta foi: minha graça te basta. Deus não retirou o espinho, mas deu graça para suportar. Paulo queria alívio e Deus queria transformação. E Paulo entendeu: era melhor estar com o espinho e com a graça do que sem o espinho e longe da vontade do Pai. Esse é o lugar onde Deus quer nos levar, o lugar de confiança absoluta, o lugar onde a nossa oração muda, onde deixamos de pedir apenas pelo que queremos e começamos a pedir: Senhor, me dá o que o Senhor sabe que eu preciso. Hoje talvez a sua vontade e a de Deus estejam em conflito, mas se você confiar, mesmo chorando, mesmo frustrado, mesmo sem entender, você vai ver que lá na frente tudo vai fazer sentido. Porque nada é da vontade de Deus, que é da vontade de Deus, vem para te destruir, vem para te formar. Ele conhece os caminhos, Ele conhece o fim desde o começo. E Ele é bom demais para errar com você. Amém? Que palavra linda, que lembrete, né, hoje, de que o Senhor está no controle de tudo. E que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Mas nós não podemos querer que Ele faça a nossa vontade, que é o que muitas vezes nós queremos. Que nós possamos ter esse entendimento, que essa direção ela seja luz para a nossa vida. E agora vamos orar juntos, pedindo para que Deus Ele nos direcione. Senhor nosso Deus e nosso amado e querido Pai, hoje nós queremos abrir mão do controle. Nós queremos parar, Pai, de insistir em ter tudo do nosso jeito. Nos ajuda, Pai, a confiar em Ti, mesmo quando as Tuas respostas não são o que nós esperamos ou esperávamos. Nos dá maturidade, Pai, para aceitar o Teu tempo, o Teu modo, a Tua vontade, a Tua direção. Nos ensina a descansar na certeza de que a Tua vontade é sempre boa, perfeita, agradável, mesmo quando nós não entendemos os Teus caminhos, Pai. Mesmo quando nós Te pedimos uma coisa e o Senhor, Ele fecha as portas, o Senhor nos diz não, ou o Senhor fica em silêncio. Nós confiamos, Pai, nos ajuda a confiar, nos fortalece a nossa fé, para que nós possamos ter o entendimento e a certeza de que o Senhor está no controle e que a Tua vontade é soberana e é o melhor para nós, porque o Senhor conhece o nosso presente, o nosso passado e o nosso futuro.
É o que te pedimos hoje em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Amém, amém, amém. Que o Senhor abençoe muito o nosso dia. E antes de sair desse vídeo, não esqueça, envie esse devocional, essa mensagem para quem você sentir no coração, para as pessoas que você ama, porque você vai abençoar o dia delas, a vida delas, e essa bênção volta ainda maior para você, porque é o que Deus espera de nós. Amém? Até amanhã, se Deus quiser, para mais uma manhã de fé e milagres.